Fala, meu querido, essa é a nossa aula 5, né? E nessa aula de hoje, né, é a última etapa onde a gente vai estar trabalhando improvisação de forma direta. Como assim forma direta, né? Porque a partir da próxima aula, onde o assunto vai mudar, a improvisação vai caminhar junto ali na mesma estrada, mas de forma indireta ali. Ela vai ser uma das formas de estudar o próximo assunto. Entende? Então, assim, essa é a nossa última aula a respeito de escala maior e menor de forma direta, porque ela vai rolar muito indireta ainda, usando escala maior e menor pelas próximas partes, né, digamos assim. Bom, no PDF que acompanha essa aula, cara, junto com esse PDF tem lá o primeiro ponto, que é a área de improviso. Bom, essa parte da área de improviso, como vocês podem estar olhando no PDF, vocês vão olhar ali, tem 4 braços de guitarra de 24 casas, né? Cada um deles está numa tonalidade, né? O primeiro que está completo já está na tonalidade de Dó e Lá menor, né? No caso, tônica e relativo. O do Ré e do Si menor está em branco, o do Mi e Dó sustenido menor está em branco, e o do Fá e Ré menor está em branco também. Bom, como vocês podem estar olhando no primeiro braço que já está completo, aquilo ali que vocês estão olhando, pô, parece um monte de nota. Nossa, é um monte de nota. Mas não é nada mais, nada menos que os 4 exemplos de escala que eu passei até agora, aplicados em todas as possibilidades pelo braço da guitarra, usando Dó e Lá menor de sexta e de quinta corda. Então perceba que você está usando o braço todo o tempo inteiro aqui, entendeu? Ah, tá, Alexandre, mas o que você quer com isso? Bom, qual é a função disso daqui? Esse foi um estudo que eu desenvolvi para mim estar evoluindo com a seguinte ideia, cara. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu já tocava com o meu pai, já conhecia sobre escala maior e menor, já conhecia a aplicação e já criava até algumas melodias legais assim enquanto estava tocando. Eu só tinha um problema, eu não conseguia passar de modelo para modelo. E na época eu lembro que eu tinha um VHS do G3, né, com o Eric Johnson lá, né? Eu lembro que eu tinha um VHS lá, e eu via os caras, bicho, o cara fazia a nota até aqui, sabe, do lado de fora do braço, então aquilo assim me chateava. Eu falei, pô, mas por que eu não consigo ver dessa forma? E um dia eu tentei curar isso, cara, fiquei horas tentando improvisar em cima de um backing track de Dó, e eu acabava esquecendo o objetivo principal e acabava sempre criando as minhas melodias que eu fazia ali com cada um dos desenhos separados um do outro, entende? Até a hora que eu cansei, deitei a guitarra no colo assim, e falei, não, chega, cara, cansei. E foi aonde justamente eu olhei para o braço da guitarra e comecei a perceber que de tanto que eu tinha improvisado naquele tom, eu sabia exatamente perceber, sem precisar colocar a mão aonde estava o desenho da escala, só se baseando pela primeira nota. Então assim, ó, se vocês olharem naquele PDF que eu mandei, da direita para a esquerda, sempre lembrando disso, você tem lá da direita para a esquerda aquele Dó, na terceira casa, quinta corda. A ideia é o seguinte, é você tentar enxergar a partir dele o desenho maior de quinta corda. A mesma coisa com a segunda nota demarcada, Lá menor, né? Esse Lá menor, ele é o de sexta corda, o desenho de sexta corda menor. Você consegue ver o desenho? Se você consegue, cara, ótimo. Se você não consegue, é sinal que você precisa começar a prestar atenção nessa questão visual também, sabe? Então assim, qual que é a ideia aqui? Bom, o primeiro está completado, você viu que tem braços em branco, né? Então adivinhe quem que vai completar isso daí? Você mesmo. Então a moral da ideia é o seguinte, é você ir completando esses braços de guitarra para que você esteja usando a memória escrita. Bom, a memória escrita é justamente aquela situação onde você precisa anotar um número de telefone numa folha, para lembrar depois, você anota o número na folha e depois você não precisa mais olhar na folha para lembrar do número de telefone, né? Ah, Alexandre, mas isso aqui é muito maior que o número de telefone. Ah, é maior. Não, isso é verdade. É bem mais informação que o número de telefone. Mas é por isso que você vai fazer em várias tonalidades. E a ideia, a ideia é a seguinte para você estar fazendo isso daqui, não é só fazer, é como fazer. Eu não sei se você vai imprimir essa folha ou vai copiar, vai desenhar esse desenho numa folha de papel. Eu não sei. Mas a ideia é você botar a folha em cima de uma mesa, enquanto a mão direita escreve na folha, a mão esquerda faz o desenho, nota por nota, enquanto você está fazendo exatamente o mesmo desenho no papel.
Essa ideia de você escrever o que você está fazendo vai aliar as duas coisas para que você tenha um domínio maior e comece a criar passagens entre os desenhos de escala. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então é um excelente exercício, uma excelente dica. Então vai atrás disso que dá bem na cabeça, por favor. E a última ideia da nossa aula de hoje, né, a última parte aí sobre improvisação, é intenção com escala maior ou menor. Cara, isso aqui é um barato, cara. Por quê? Nós guitarristas, eu falo por mim mesmo, porque eu também pensei exatamente a mesma coisa. A gente tem a mania, cara, de achar que a gente precisa de um balaio de escala, um monte de escala para ter sonoridades diferentes, abordagens diferentes, tudo diferente. Então a gente sempre tem na cabeça, cara, mas eu queria, pô, escala maior, menor, eu queria conhecer um monte de escala, eu não queria só ficar nessa. Na verdade, eu vou mostrar um macete agora, onde você vai fazer com que a tua escala maior menor não pareça ser uma escala maior menor. E detalhe, você não vai mudar nada nela, porque o segredo não é mudar a escala, e sim o quê? A harmonia. Como é que funciona isso? Digamos que eu grave aqui um looping, onde eu começo pelo Ré menor, vou até usar um Ré menor sétima nona, que a gente vai estar falando na próxima aula, até uma pestinha já da próxima aula, Fá maior e Sol maior, 3, 4. Está gravado o looping, né? Ré menor, Fá e Sol. Se eu perguntasse para você qual é o tom dessa música, você ia analisar lá, por exemplo, lá naquele PDF do campo harmônico, ia procurar e ia descobrir que o campo harmônico dessa música é Dó. Por quê? Naquelas linhas horizontais de cada campo harmônico, o único que tem esses três acordes no mesmo, que é Ré menor, Fá e Sol, é o do Dó, não tem escapatória, é só ele, entendeu? Então assim, ó, primeiro conceito de improvisação, conhecer o campo harmônico da música, descobrimos que é Dó, beleza. Memorizar os desenhos de escala, isso aí você já sabe, a gente está usando já algumas aulas. E o último ponto, saber a partir de que notas são aplicados esses desenhos de escala. Ah, mas então é para mim usar aí, por exemplo, a aplicação em cima do Dó e do Lá menor, é isso? Porque o tom da música é Dó, vou usar. É exatamente isso. Ah, mas eu não poderia usar o desenho de escala menor do Ré menor no Ré menor? Não, porque o tom da música é Dó. Nesse primeiro início, todo esse início é sempre em cima de tônica e relativo. Essa é a nossa base de cálculo. Ah, tá, beleza então. Então vamos usar justamente a improvisação, escala maior em cima do Dó e escala menor em cima do Lá menor. Mas veja que interessante, a base da música está na tonalidade do Dó, mas nem o relativo que é Dó e Lá menor, eles não aparecem na harmonia. Isso faz criar um efeito de suspensão. Como assim? Esse efeito suspensivo que eu tenho o costume de falar para os meus alunos, ele acontece por quê? Porque não tem a tônica nem o relativo. A tônica e o relativo eles funcionam meio que como se fosse uma espécie de pai e mãe do tom. Porque toda vez que ele está no meio da harmonia, quando você passa por ele no teu improviso, opa, beleza, estamos em casa. Fecha o pacote. É como se fosse assim. Ele fica confortável, entende? Quando você exclui isso do teu looping aqui, por exemplo, ou do backing track, você faz com que gere uma sensação suspensiva. Tá dentro do tom, tá tudo em casa, mas mesmo assim nós estamos meio olhando para os lados. Pô, para onde é que vamos? Sabe? E eu vou dar esse exemplo agora. Olha lá. Ré menor, Fá e Sol. Eu vou começar usando o exemplo do Dó aqui, ó. Preste atenção no som da escala. 3, 4. Tá vendo como não lembra escala maior menor? Não lembra nem um pouco escala maior menor, como você pode estar olhando, né? Escala do Lá menor, mas a menor não vai funcionar. É a mesma coisa, olha lá, ó. Rola igual, a do Dó de oitava casa, sexta corda. Funciona igual. E a do Lá menor aqui na 12ª casa.
história, minha gente. Resumindo, exatamente o que está escrito ali no PDF. Intenção com escala maior ou menor, montar progressões de acordes sem tônica e sem relativo. Inclusive está ali o exemplo do campo harmônico do Dó, né? Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si menor com sétima e quinta menor. E do lado de baixo você tem o mesmo campo harmônico sem a tônica e sem o relativo, sem o primeiro e o sexto grau, ou seja, sem a dominante e o relativo, que é o Dó e o Lá menor. Qualquer sequência, cara, eu poderia montar uma sequência estrambólica aqui, por exemplo, Si diminuto, Si meio diminuto, né? Opa, se não abrir o volume da guitarra, não vai acontecer. Si diminuto, Fá, Ré menor, Sol. Ficou bem estrambólico, ó. Meio deslocado esses acordes assim. Eles nem tem uma sequência que combina, digamos assim. Se eu colocar a escala do Dó, tudo vai dar certo e mesmo assim vai estar dentro da, quer dizer, vai estar tudo dentro do tom, mas na hora de usar a escala vai criar uma sonoridade diferente, olha lá, ó. E é isso aí, cara. Qualquer escala dos desenhos maiores e menores que eu estivesse utilizando vai dar essa mesma sonoridade, não interessa. A grande questão, a grande dica é não colocar nem a tônica nem a relativa, porque a tonalidade ela existe, ela está ali, só que os grandes expoentes da ideia não estão ali junto. Então isso cria esse efeito suspensivo. Meus queridos, meu querido, né, que você está assistindo, essa é a nossa aula de hoje. Um bom proveito, um bom estudo. Qualquer dúvida é só entrar em contato, cara. É nóis. Até a próxima aula.